Olá gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Cristiano Macedo, eu sou advogado, eu atuo no escritório MVS Advogados Associados, aqui localizado na Avenida Guarapiranga, número 68, e tive o prazer de receber a visita do Gustavo, aí, aluno da faculdade São Judas, um estudante do terceiro semestre do curso de Direito, veio aqui pedir minha ajuda e com uma maior satisfação espero ter ajudado vocês todos aí pelo trabalho, tá bom? Sucesso e parabéns pelo curso, parabéns pela escolha. Bom, Gustavo, primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder ser entrevistado por vocês aí. Espero estar colaborando com o trabalho aí da sua faculdade de Direito, tá? Você me perguntou qual é a parte mais difícil de trabalhar com direito de família. A parte mais difícil, porque direito de família é um direito no qual vai mexer com a estrutura familiar, ok? Então o direito de família está mais relacionado a divórcio, a pensão alimentícia, enfim. Quando o cliente te procura para você resolver alguma questão familiar, isso significa que já há um litígio na família. Então, quando, por exemplo, chega aqui uma mulher, né, uma mãe de família, chega, procura o advogado para estar resolvendo alguma questão, ou vai ser uma questão de divórcio, consequentemente a esse divórcio, ela vai querer que o juiz arbitre uma determinada pecúnia para que o pai da criança pague uma pensão alimentícia. Então, o que é o mais difícil é você atender, né, essa cliente, nesse exemplo hipotético que eu estou te passando, atender essa cliente, entender direitinho qual que é a necessidade dela e passar as orientações para ela com muita precisão. Porque qualquer falha que o advogado cometer numa ação como essa, qualquer outro tipo de ação, mas essa em si, porque você está prejudicando o âmbito familiar. Então, o que é mais difícil é você ter essa compreensão e poder raciocinar e passar para ela um conceito, uma estratégia mais favorável para ela, para que não prejudique nem a ela, para que ela saia satisfeita, para que o ex-marido dela, numa situação de divórcio, né, conforme o exemplo, saia satisfeito e que a criança não seja prejudicada. Ou seja, a dificuldade maior é você não trazer um desconforto maior para a família. O que é mais difícil, né, numa ação como essa, uma mãe procura o advogado para ingressar com uma ação de alimentos contra o pai, é justamente porque já houve um desvínculo familiar, ok? O matrimônio já foi desconfigurado, ok? E ela está fazendo aí a guarda da criança. Então o pai, em regra, na grande maioria das vezes, o pai ele não paga a pensão alimentícia para a criança, sendo que é um direito, é uma obrigatoriedade que ele tem, porque ele é o pai, ok? Ele é o genitor da criança, mas na maioria das vezes eles não pagam. Então qual que é o tipo de ação? Entramos com uma ação de pensão alimentícia. Primeiramente, na maioria das vezes o juiz vai decretar uma audiência de conciliação para que se haja um consenso de ambas as partes. Havendo, já tem a homologação e o juiz, em regra, faz o arbítrio ali para pagar 30% aí do seu salário. Aí manda um ofício para a empresa para que a empresa já faça desconto na folha de pagamento. Olha, quando você está advogando, né, quando o seu cliente te procura,
Claro que se você sentir um pouquinho de revolta, que você é um ser humano, você jamais pode demonstrar sua revolta para o seu cliente. Né? O primeiro ponto que o advogado tem que ter é esse discernimento de estar revoltado por dentro, mas não transparecer essa revolta. Porque eu, como pai, eu jamais imaginaria a minha filha sem ter uma ajuda financeira minha, sem ter uma ajuda, o meu carinho, sem ter o respaldo do pai. Então, quando você pega um caso de uma mãe que está com 3 filhos e o pai não paga uma pensão alimentícia, o pai não ajuda no colégio, o pai não ajuda na vestimenta, isso como pai, eu como pai, como ser humano, eu fico com um pouquinho de revolta, claro que fico, mas jamais você pode transparecer isso para o seu cliente. Então você, novamente, né, absorver o que está acontecendo, estudar o caso de uma forma bem criteriosa para você tomar uma posição mais correta, mais sensata. Então, a transparência da revolta que você sente, ser humano, sendo pai, você jamais pode mostrar isso para o seu cliente. Senão você perde totalmente a sua credibilidade. Sim, isso é muito comum. Você está numa audiência de conciliação, uma audiência de instrução, o pai da criança fala que não tem dinheiro para pagar a pensão alimentícia para o filho, fala que tem outras despesas mensais que prejudicam. Se ele for pagar uma pensão alimentícia para o filho, vai prejudicar que ele pague aí uma alocação de um imóvel, por exemplo, que ele pague aí uma questão aí de um convênio médico para ele, entendeu? Então isso é normal, Então É comum. é muito comum. Não se assuste se isso acontecer na sua primeira audiência. É justamente a questão da resposta anterior. Que o pai, hoje o Código Civil ele já dá a premissa do pai também pleitear uma pensão de alimentos como em face da mãe. Por exemplo, eu me separo da minha esposa e eu fico com a guarda da minha filha. Eu não tendo condições de criar ela sozinha, eu posso também ingressar com uma pensão de alimentícia, uma pensão de alimentos contra minha ex-esposa, tá? Então vamos lá. Então numa audiência, o que é mais complicado? Vamos lá numa situação. Eu ingressei na ação contra minha esposa. O que vai ser mais difícil ali? Acertarmos qual que é o percentual do salário dela que ela vai disponibilizar por mês para o sustento da minha filha. Isso é a principal complicação. Com certeza, com certeza. A audiência de conciliação é muito interessante. O Código de Processo Civil trouxe essa audiência de conciliação justamente para desafogar o Poder Judiciário. Né? Então, numa audiência de conciliação, ambas as partes, o autor e o réu, entram no consenso ali numa audiência. O que o conciliador faz? Ele faz a ata dessa audiência de conciliação e já está para o juiz fazer a homologação. Agora, certamente pode ocorrer numa audiência como essa, tá naquele desencontro de informações, qual que é o percentual, ela quer que, no exemplo que eu dei na resposta anterior, a minha ex-esposa quer pagar só 15% do salário dela, mas eu estou brigando pelos 30%, sabendo que ela tem condições. Então, se não houver a conciliação, se eu não ceder para os 15% e ela não ceder para o meu lado para os 30%, certamente não, vai ser uma audiência de conciliação infrutífera, aí será marcada uma audiência de instrução. Legal, uma pergunta inteligente que você fez, viu, Gustavo? Porque apesar da lei exigir que a juíza seja imparcial, ou seja, que ela utilize da imparcialidade, o que eu quero dizer com isso? Ela não pode dar pitaco nem para o lado A nem para o lado B, entende? Então ela tem que conduzir a audiência na imparcialidade, mas isso às vezes pode não ocorrer. Por que pode não ocorrer? Numa ação como essa, uma ação de alimentos, suponhamos que no passado, antes mesmo dela se tornar uma magistrada, ela já sofreu um processo de pensão de alimentos, uma ação de alimentos, perdão. Já passou por um processo de alimentos, no qual ela ingressou, ela procurou a justiça para que o ex-marido dela pague alimentos para os filhos e não foi uma situação muito agradável para ela, entende? Então o que acontece? Numa situação como essa, se ela perceber que um caso que ela está conduzindo é um caso que vai lembrar, trazendo no subconsciente dela uma memória que ela sofreu no passado, todo aquele desconforto, certamente a imparcialidade cai por terra. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso. A juíza, mas ela tem que ter o discernimento de
deixar isso dentro dela e conduzir a audiência através aí da imparcialidade. Ou seja, dando espaço para o lado A ter os seus argumentos e dando espaço para o lado B também ter os seus argumentos, sem pesar para um lado, dar um peso maior para um lado do que para o outro, né? Tanto a conciliadora da mesma forma. A conciliadora está ali apenas para ver se ambos, o autor e o réu, entram no consenso, ok? Para que seja justo para ambos os lados. A conciliadora, da mesma forma, tem que estar ali de uma forma imparcial, entende? Agora a pergunta, Gustavo, a pergunta aqui é: qual que é a maior dificuldade? Uma juíza, né, intransigente ou uma conciliadora que não tenta ouvir dos dois lados? A dificuldade é a mesma. Não tem uma dificuldade maior do que a outra. Se a juíza está intransigente, ela não está, da mesma forma, ela não está querendo escutar ambos os lados, da mesma forma da conciliadora. Então você tem que ter o pé no chão, você tem que manter a calma e tentar conduzir a audiência para o seu lado. Vamos lá, um caso que me marca bastante é um caso justamente uma ação de alimentos, que uma mãe de uma criança especial vem me procurar, uma criança especial que ela vive através de medicamentos diariamente. Se ela não tomar os medicamentos, ela entra em convulsões, né? E o pai da criança é uma pessoa que tem dinheiro, ok? Isso é visto abertamente nas redes sociais, né? Ele desfruta de viagens, de carros importados, de lancha, enfim. E na audiência, ele falou que não tinha nada, não tinha dinheiro, que aquelas viagens eram viagens patrocinadas por amigos, que os carros eram carros de amigos, não era carro dele, enfim. E eu como pai, né, como ser humano e como pai, isso causa uma revolta. Mas, de novo, você como profissional, ok? Vamos esquecer o lado humano, tá? Agora, você como profissional, você tem que manter a calma, você manter o discernimento para tocar a audiência. Você não pode demonstrar a sua revolta. Então, você tem que manter muita calma, muita frieza, para que você não perca o foco da sua audiência. Então, esse caso mexeu muito com a sua estrutura emocional? Mexeu. Não tem como não mexer. Novamente, sou pai. Então, você vê uma situação como essa, uma criança especial, que se não tomar um medicamento, que o medicamento é caríssimo, não tomar um medicamento, vai passar a ter convulsões diárias. Imagina, e a mãe é uma pessoa que sempre viveu do lar, porque tinha que cuidar da criança, não tinha meios para trabalhar, não tinha condições financeiras para pagar uma cuidadora para poder trabalhar, e hoje é uma mãe do lar. Então ela vive de ajudas de parentes, de amigos. Olha, Gustavo, uma criança ela enxerga o pai e a mãe como super-heróis, ok? Então, para uma criança acompanhar um litígio matrimonial entre o pai e a mãe é algo que deve ser marcar para o resto da vida da criança, né? Porque jamais uma criança quer que o pai e a mãe se separem, né? Qual que é a maior alegria da criança? É ver o pai e a mãe juntos e felizes, entendeu? Então a lei, o Código do Processo Civil e o Código Civil diz o seguinte, que o autor da ação tem que estar presente numa audiência de conciliação ou numa audiência de instrução e julgamento. E numa ação de alimentos, né, o autor da ação é a criança, mas ele é representado pelo pai ou pela mãe, ok? De acordo com quem for pedir essa pensão de alimentos, tá? Então, numa situação como essa, que a criança estará presente numa audiência, é muito desconfortável. Porque está vendo a situação ali, que está uma situação difícil. Uma situação tão difícil que o pai e a mãe, de uma forma amigável, não conseguiram resolver em casa. Então, tiveram que procurar a esfera judicial. Tiveram que procurar um juiz de direito para resolver essa questão dessa briga, desse litígio. E é esse juiz que vai decidir pela vida da criança. Então é uma situação totalmente desconfortável.